Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos e você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós estamos na sétima aula e na última aula sobre o apóstolo Paulo, seu chamado, sua vida e seu ministério. Já foi 6 aulas, né? Você que está nos acompanhando aí, nós já falamos sobre suas prisões, sobre as 3 viagens missionárias, sobre o tempo de preparação, sobre o chamado de Paulo. E hoje então nós vamos para a sétima aula falando da última prisão dele, que foi a prisão que levou à morte, né? A condenação e também o seu legado. Mas antes eu quero que você feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa aula, por esse canal aqui, Senhor. Obrigado porque hoje vivemos em um país onde podemos falar de forma aberta aqui no YouTube e a minha voz pode chegar a dezenas, até centenas de pessoas, milhares, milhões se o Senhor quiser, mas hoje tem chegado a centenas de pessoas. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque uma igreja tem aprendido, pessoas têm sido alimentadas pelo conhecimento da Tua Palavra através desse canal. Em nome de Jesus, fica conosco, fale conosco, nos ensinando. Amém. Amém, queridos? Bom, então hoje na sétima aula, você viu que eu tô aqui de boné, né? Talvez você tá falando, nossa, o pastor Wagner tá lá gravando a escola bíblica de boné, com boné rasgado. Querido, eu tô tentando chamar a tua atenção. Quem sabe ficando um pouco diferente assim, eu não chamo a tua atenção, né? Paulo, certa vez, ele vai lá em Atenas e ele olha um templo de um Deus desconhecido e Deus dá estratégia para ele. Olha, faça isso, fale isso, chame a atenção deles. A minha ideia é que eu chame a tua atenção para essa aula, a última aula nossa. Eu passei 6 aulas aqui do apóstolo Paulo pedindo para você, curta esse vídeo, compartilha com alguém, deixa um comentário e foi pouquíssimas pessoas que fizeram isso. Então quem sabe agora você fala de mim, né, do meu boné, mas pelo menos faça alguma coisa aí, curta, compartilha, comenta, ou deixa quem sabe até o teu dislike aí, o teu não gostei, para eu saber como tá chegando esse conteúdo para você. Aí vai ter aqueles que vão falar, o pastor Wagner tá carente, né? O pastor Wagner tá querendo aprovação, não tem nada disso, querido. Eu quero que a minha voz chegue. E quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mande para mais pessoas, né? Eu tô aqui apenas usando as ferramentas que Deus me deu para pregar, para ensinar através disso aqui. Você é participante, você pode fazer isso, você pode curtir aí, ou quem sabe até mesmo descurtir. Se você não gostar do conteúdo, isso pelo menos vai me ajudar a melhorar, tá bom? Faça alguma coisa, por favor. Bom, vamos lá então para a nossa sétima aula. No meu ponto de vista, a aula mais importante, né, mais rica aqui de toda a história de Paulo, apesar de todas as aulas terem sido carregadas de conhecimento, né, de um bom conteúdo, mas essa aula aqui é a aula que vai mostrar o fim da carreira de Paulo, né, os seus últimos dias. Bom, vamos lá, nós falamos na aula passada sobre as prisões de Paulo, né, ele ficou preso lá em Filipe, nós mostramos aquela tabelinha, falamos também sobre a prisão em Jerusalém, a prisão em Cesareia e a prisão em Roma. A prisão que Paulo ficou em Roma, ele ficou preso em uma casa, né? Nós já falamos também quando falamos sobre o panorama bíblico. Paulo ficou preso em uma casa lá em Roma, uma casa que ele alugara, né? Uma casa que ele foi lá e alugou, e ele ficou em prisão domiciliar. Então lá ele recebia visitas, lá ele escrevia suas cartas, nós falamos também aqui na aula passada. Lá tinha um carcereiro, um homem, um soldado que ficava ali, não sei se na parte de fora, na parte de dentro, mas que ficava vigiando ele, mas ele ficava no conforto de uma casa alugada em Roma. Agora, Paulo vai para a sua segunda prisão em Roma também. Passa-se o tempo, Paulo é solto, ele fica 2 anos preso na prisão domiciliar. Paulo é solto, continua o seu ministério. A palavra não fala mais sobre Paulo depois de Atos 28. A palavra não fala mais o que aconteceu com o apóstolo Paulo nesse tempo, mas nós conseguimos saber o que aconteceu por meio de suas cartas, né? Ele escreveu algumas cartas. E aqui, por exemplo, nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, que é o fim da sua vida, né? Então, Paulo, ele sai daquela prisão de 2 anos, vive o seu ministério, continua o seu ministério. Depois, durante o governo, né, do imperador Nero, o Nero tinha uma característica de perseguir os cristãos, nós também falamos isso aqui
na aula da história da igreja. E aí Paulo também, nessa perseguição de Nero, Paulo vai preso pela segunda e última vez. Agora uma prisão não mais confortável como era a sua casa, não mais onde ele tinha tanta liberdade de visitas, não, agora uma masmorra, né? Historiadores dizem que era uma prisão, a prisão é conhecida como prisão marmentina, né? Onde ele ficou ali até a sua morte. Quem eram os prisioneiros dessa prisão? Quem ficava preso nessa prisão? Eram pessoas que não estavam ali simplesmente cumprindo um tempo para recomeçar, para voltar à sociedade. Eram pessoas condenadas, esperando o julgamento, e muitos deles julgamento de morte, né? Esperando ali a sentença, não julgamento, sentença. Muitos deles a sentença de morte. Inclusive, foi aqui que Paulo encerra a sua carreira, foi nessa prisão. Historiadores, né, estudiosos acreditam que Paulo foi decapitado. A palavra não diz, mas acreditamos que ele foi decapitado. Por quê? Porque existiam alguns tipos de morte, né? Nessa época, para um prisioneiro, alguma delas era a crucificação. Alguns estudiosos dizem que Pedro, por exemplo, foi crucificado, né? Mas Paulo, como ele era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, ele não passaria por uma morte tão vexatória, tão vergonhosa, tão humilhante, né? Então acredita-se que ele foi decapitado, uma morte por decapitação à espada, tá bom? Bom, entendendo isso, então, essa última prisão de Paulo, nós vamos para a aula. E antes de passar agora para detalhes dessa última aula, né, desse legado de Paulo, eu quero lembrar você o que diz lá em Atos, capítulo 9, versículo 5. Nós falamos na segunda aula, perdão, sobre o encontro de Paulo com o Senhor Jesus, né? Paulo estava indo para Damasco. Paulo, que então era alguém que prendia pessoas, agora se vê um prisioneiro, né? Então ele está indo lá para o caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele tem aquele encontro que muda a vida dele. E uma pergunta ele faz: Senhor, quem é você? Quem é o Senhor, né? Quem és tu, Senhor? Atos 9, 5, né? Essa é a pergunta do início do ministério de Paulo, do início da vida de Paulo, da conversão ali. E agora, a resposta de Paulo para isso não está explícita, isso de forma escrita na Bíblia, mas nós podemos interpretar, né? Se lá em Atos 9, 5 ele perguntava: Senhor, quem és tu? Agora ele finaliza a sua vida respondendo: o Senhor é alguém para quem eu estou vivendo, e não só vivendo, mas morrendo, né? Ele é tudo pelo que vale a pena viver e morrer. Então a pergunta lá é: quem é tu? Agora respondida pela vida, pela trajetória, pelo ministério e pelos sofrimentos que o apóstolo Paulo passou. Bom, vamos lá. Então ele estava agora nessa última prisão, onde ele tinha a sua liberdade limitada, onde ele recebia poucas visitas, porque ele também fala sobre isso, aonde ele uma prisão escura, fria, com paredes de pedra, uma masmorra subterrânea. Então você pode imaginar como era essa prisão, né? Esse cárcere marmentino, né? Os prisioneiros ali, normalmente, como eu disse, não estavam para recomeçar a sua vida. Eles estavam esperando a morte mesmo, né? O corpo de Paulo aqui, ele também, como na segunda, né, está preso. Na primeira prisão dele, ele escreve cartas lá, que nós já falamos aqui na última aula, e agora ele está preso. Mas o propósito ainda assim não para, mesmo sendo um cárcere mais duro, mesmo sendo uma prisão mais difícil, o projeto, né, o propósito do Senhor para Paulo não para. Olha só o que ele escreve lá em 2 Timóteo. Abre sua Bíblia aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Olha só o que ele diz aqui, né? Capítulo 2, versículo 9 de 2 Timóteo. Ele diz assim, ó: pelo qual sofro a ponto de ser preso como um bandido ou como um malfeitor, dependendo da sua tradução, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, o seu corpo estava preso numa masmorra, agora fria, úmida, subterrânea, escura, mas a palavra de Deus não está presa, né? Roma podia controlar onde Paulo dormia, podia controlar onde Paulo ia, onde Paulo comia, mas não podia controlar a sua fé, a sua mensagem e a sua esperança, né? O que eu entendo com isso?
A prisão de uma pessoa, ela não começa quando os seus movimentos estão limitados, quando o seu corpo está doente. A prisão de uma pessoa não começa quando ela está passando por dificuldades, quem sabe até mesmo de viver. Mas a prisão de uma pessoa começa quando a sua fé começa a ficar limitada, a ficar presa, né? Quando a sua fé começa a ficar abalada. Paulo estava vivendo tudo aquilo no seu corpo, já tinha vivido as aflições de um naufrágio, já tinha sofrido as dores de ser chicoteado, ser açoitado, de ser apedrejado a ponto de quase morrer, de ser preso de outras formas, né? Também ele estava sofrendo tudo isso no seu corpo, mas a sua fé era inabalável, né? E aí então Paulo está lá nessa prisão e algumas coisas nós vamos ver o que acontece com o apóstolo Paulo. Uma das coisas que a palavra deixa claro, deixa eu olhar o nosso tempo aqui, é que Paulo, ele passa, apesar de ser um grande homem de Deus, aí, um homem centrado, focado na pregação do evangelho, né? Um homem que tinha intimidade com o Pai, mas ele também sente solidão, não de Deus, porque Deus estava com ele o tempo todo, mas de amigos, de pessoas. Olha só o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10. Leia comigo. Procura vir comigo. Ele está escrevendo essa carta para Timóteo, né? O seu filho na fé. Ele está preso, escrevendo. Foi a última carta que Paulo escreveu. Então ele escreve essa carta. Olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então olha só o que ele diz para Timóteo. Timóteo, alguns me abandonaram, né? Durante essa trajetória minha de sofrimento, de naufrágio, de humilhação, alguns me abandonaram, me deixaram aqui preso, né? Só Marcos, só Lucas está aqui comigo. Então vem me visitar. E olha só o que ele diz, que interessante, no versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha que lindo isso. Marcos, sabe? Lembra de João Marcos, aquele que na sua segunda viagem missionária Paulo não aceitou que ele fosse, que ele era primo de Barnabé, ele abandonou-los na primeira viagem missionária. E aí então na segunda viagem missionária Paulo falou, eu não quero ele na viagem, tem aquele atrito, né, com Barnabé, eles se separam. Agora ele diz assim para Timóteo, olha, traz João Marcos contigo, porque ele me é muito útil ao ministério. O que nós aprendemos com isso? Paulo tinha visto tudo aquilo que aconteceu, Paulo tinha perdoado João Marcos no fim da sua vida, né? E Paulo ainda tenta renovar, restaurar o seu relacionamento com João Marcos. Fala, traz ele aqui para mim, porque ele é útil sim para o ministério. Apesar daquilo que ele fez lá, ele ainda é útil, muito, ele diz, muito útil para mim. Então Paulo aqui está expressando a sua gratidão a João Marcos, o seu amor e o seu perdão, né? Por aquilo que tinha acontecido. Então ele diz, olha, procura vir ter depressa comigo, porque eu estou sozinho, né? Alguns amigos tinham partido, tinham abandonado ele. Olha só o que diz aqui no versículo 13 do mesmo capítulo, capítulo 4. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui Paulo ele está mostrando que ele estava sentindo frio, porque ele diz, olha, traz a capa, traz uma blusa para mim, eu preciso aqui, tô passando frio. E traz também os livros. Paulo está preso, esperando a sua condenação. Ele sabia que aquela prisão era a prisão de morte, porque ele começa dizendo, nós vamos voltar depois do primeiro capítulo, onde ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas aqui ele está mostrando, olha, eu estou finalizando a minha vida, talvez falta meses, quem sabe dias para a minha morte, mas eu quero continuar crescendo. Traz os livros. Eu quero continuar lendo. Olha só como Paulo, ele quer continuar crescendo ali, lendo, né, ampliando o seu conhecimento, que ele diz, traz para mim os livros, principalmente os pergaminhos, né? Outra coisa que acontece também com Paulo no versículo 6. Vamos ler lá, no capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. É aqui que diz, tá? Não é no capítulo 2, não. Eu disse um pouco antes que era no capítulo 2. Não é no 2, é no 4. É no capítulo 4, isso que nós vamos ler aqui agora. Capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado, entregue como libação. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Observa que Paulo ele começa dizendo assim, olha, o tempo da minha partida está próximo. Ele não diz o tempo da minha derrota está próximo, ou o tempo do meu fracasso está próximo, o tempo da minha morte está próximo, né? A minha destruição chegou, não. Ele diz a minha partida chegou, porque ele sabia para onde ele ia. Ele tinha essa convicção, né? Ele entendia algo, né? Que ele diz lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Então ele está dizendo assim, olha, eu sei para onde eu vou. Quem sabe para onde vai, querido, não teme esse momento, não teme a hora da partida, porque ele sabe, eu não estou sendo destruído, eu estou partindo, né? E aí ele fala 3 frases aqui que me chamam muito a atenção. Primeiro, combati o bom combate. Ele está dizendo, olha, eu não tive uma vida fácil, minha vida não foi de conforto, minha vida não foi de luxo, minha vida não foi de descanso, minha vida foi de combate. Minha vida não foi fácil, não. Eu lutei o certo, porque ele enfrentou, né, açoites, perseguições, né, apedrejamento, naufrágio. Eu lutei, eu combati, mas eu permaneci fiel. Então ele está dizendo essas 3 frases que nós vamos falar aqui. Primeiro, combati o bom combate. E você, como tem feito? Você tem buscado conforto? Você tem buscado terminar a sua vida bem, reconhecido, talvez vivendo uma vida de luxo, ou você está disposto a combater o combate de Cristo? Você está disposto a lutar por Cristo, né? Outra frase que Paulo vai dizer aqui, eu completei a carreira, né? Paulo, ele sabia que Deus tinha dado uma missão para ele. Paulo não vivia a sua vida de forma aleatória. Eu vou vivendo, eu vou empurrando, eu estou aqui vivendo um dia de cada vez. Tudo bem, tem momentos da nossa vida que nós vivemos um dia de cada vez, mas nós precisamos entender, cada um de nós tem um propósito. E Paulo sabia, eu tenho um propósito e eu completei ele. Eu completei a carreira, eu lutei, combati o bom combate e completei a carreira. Eu fiz o que precisava fazer. Então Paulo sempre foi muito intencional no seu ministério. Nós precisamos ser assim. Você não vai conseguir chegar no fim da vida tendo esse sentimento de Paulo, de ter concluído a sua missão, se você não for intencional com a sua missão. Nós precisamos ser intencionais. O que é ser intencional, pastor? Cara, eu preciso pregar. Deus falou para mim fazer tal coisa, mas eu não estou com vontade. Eu prefiro passar o meu final de semana na minha casa, com a minha família, com meus filhos. E tá tudo bem, não tem problema quanto a isso, mas você não vai cumprir a sua missão, que é de ir lá e pregar. Muitas vezes nós precisamos sair do conforto, né? Muitas vezes nós precisamos passar mesmo por coisas que nós não vai ser agradável. Muitas vezes não vai ser agradável, mas é cumprindo a nossa carreira, a nossa missão. E isso é ser intencional, né? Paulo sabia dessa missão e ele concluiu. Bom, outra frase que ele diz, ele fala, eu guardei a fé. Então, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, né? Ele perdeu muita coisa. Paulo perdeu muita coisa, querido. Paulo, ele perdeu a posição, o status que ele tinha por ser um fariseu. Paulo, como nós já falamos nas outras aulas, tinha dupla cidadania, então ele era um cidadão romano e judeu que podia transicionar ali em qualquer lugar, transitar em qualquer lugar, em Roma, também ali em Israel. Paulo era uma pessoa poliglota, ele falava várias línguas, ele mesmo fala isso aqui, era um cara inteligentíssimo. Então Paulo tinha um status, ele tinha um reconhecimento, né? Um conforto. Paulo podia ter terminado a sua vida, se ele quisesse, se ele não cumprisse a missão que o Senhor tinha dado para ele, ele podia ter terminado a sua vida muito bem, bem financeiramente, bem, o Estado, ele podia ter tido um status como ele tinha antes de cumprir a missão, de seguir a carreira, né? Paulo tinha um status, Paulo falava com autoridades. Se você voltar lá para Atos capítulo 9, você vai ver que ele era autorizado por autoridades para fazer o que ele fazia. Então Paulo poderia ter terminado a vida dele tudo bem, né? Mas ele perdeu muita coisa, posição como fariseu, conforto, reconhecimento, liberdade, mas algo ninguém tirou dele, foi a fé. Por isso que ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então, ou seja, esse é o meu legado. Paulo não estava deixando herança,
para pessoas, porque Paulo também não tinha filho, não tinha por que deixar herança, mas mesmo que tivesse, ele não estava deixando herança. Paulo não estava deixando patrimônio para pessoas. Não, Paulo estava deixando um legado para mim e para você. Né? Vamos olhar aqui um contraponto, né? Nero, que estava aprisionando Paulo, Nero que estava ali de forma dura, perseguindo os cristãos, estava agora no seu palácio, né? E Paulo na prisão. Nero agora tinha muito conforto, muitas coisas, muitos bens, porque ele era imperador, e Paulo tinha apenas uma pena, onde ele estava escrevendo essa carta, né? Nero tinha poder e Paulo tinha apenas uma mensagem, né? Nero, ele tinha lá soldados que o cercavam e Paulo tinha apenas o cárcere, né? Mas olha só o que acontece. Parece, durante um momento, que Paulo está terminando a sua vida fracassado. Se eu e você lermos essa carta de Paulo a Timóteo, talvez Paulo poderia se perguntar, olha, eu fiz tudo o que fiz e estou terminando preso, morto, vou morrer daqui uns dias. Paulo, se ele não tivesse a convicção do que ele estava fazendo e guardando a sua fé, ele poderia chegar na sua vida e falar, Deus, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu e olha como eu finalizo a minha vida. Ele poderia, talvez, como alguns, né, falar, olha, eu fiz tudo, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu entreguei a minha vida ao ministério, eu gastei os meus dias cuidando, né, de ovelhas, de pessoas, e agora eu estou aqui passando uma dificuldade financeira na minha velhice. Paulo em nenhum momento questionou nada disso, porque tempo passa. Aparentemente, ele está finalizando a sua vida fracassado para algumas pessoas. Eu imagino Nero olhando e falando, ah lá, o que adiantou? Pregou, falou, né, abriu igrejas, mas lá está terminando a sua vida morto. Mas na verdade, o tempo passa e o Império Romano cai, Nero cai, e a palavra de Paulo está viva até hoje. Né? Olha só como o propósito realmente tinha sido dado por Deus e guardado por Paulo, porque o Império Romano, que aparentemente, nós fizemos esse contraponto, né, de Nero e Paulo, Nero está terminando ali a sua vida bem, né, aparentemente até então, depois a vida dele virou um desastre, mas nesse momento da prisão de Paulo, ele está ali no conforto, né, com seus bens, com seus soldados, e Paulo está preso, terminando a sua vida ali a ponto de ser morto. Porém, poucos anos se passam, o Império Romano cai e as palavras de Paulo permanecem 2000 anos depois. Nós estamos aqui falando desse homem, lendo os seus escritos, né? Então, querido, não se apegue ao momento que você está vivendo. Terminar a carreira não é deixar aí, quem sabe, herança. Isso é muito bom. Se você tiver a condição de deixar herança para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração, isso é muito bom. Mas o principal é deixar um legado. Porque os seus netos, os seus bisnetos, muitos deles não lembrarão daquilo que você deixou, mas lembrarão de quem você foi. Quem sabe gerações vão falar, olha, eu tive um avô, eu tive um bisavô que mudou a história da minha família, eu tive um bisavô que fez tal coisa. Quem sabe você não será lembrado pelo propósito e pela missão que Deus te deu. E aí, para a gente partir aqui já para o fim dessa aula, né, dessas aulas de Paulo, concluindo, que nós já falamos aqui sobre aquilo que ele viveu, e agora estamos falando do seu fim. Ele termina então dizendo, olha só o versículo 8, perdão, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vida. Paulo estava convicto, eu estou partindo daqui, estou indo receber da mão do Senhor, o justo juiz, aquilo que ele tem guardado para mim. Esse corpo, esse sofrimento, esse naufrágio, esses açoites, isso tudo vai ficar aqui. Mas agora eu vou para o céu receber a coroa que me espera, porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Né? Agora, se lá no capítulo 9, versículo 5, ele começa com aquela pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Paulo então terminou, agora a vida dele, o ministério dele terminou com Paulo pronto para dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o que fica de tudo isso, querido? É que a conversão mostra como você começou, né? Paulo foi encontrado pelo Senhor lá em Atos capítulo 9, versículo 5. Mas a perseverança agora mostra
como Paulo terminou. E a palavra já diz: melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem feito para chegar no fim da sua vida sem arrependimentos? O que você tem feito para chegar no fim da sua vida com a sua carreira completa? O que você tem feito para guardar a sua fé? Porque, querido, não existe fracasso maior de um homem se ele ganhar o mundo todo e perder a sua vida, perder a sua alma. A palavra diz isso, né? O que vale do homem ganhar o mundo todo? Talvez você está aí correndo para ter bens, patrimônio, casas de aluguéis, né? Tendo aí suas empresas, seus negócios, né, suas finanças. Mas e aí, querido? Para quem vai ficar isso? Aonde vai ficar isso? Você tem guardado a sua fé? Qual legado você tem deixado para os seus netos? Qual legado você tem deixado para os seus filhos? Os seus filhos têm a sua presença? O seu neto tem a sua presença? A sua família tem a sua presença? Ou tem simplesmente o seu dinheiro, o seu presente, né? Então, qual é o legado que você tem deixado? Qual é a missão que eu e você precisamos completar? Porque nós passamos a vida correndo atrás do vento, querido. E nós devemos ser como Paulo, intencionais no nosso chamado, intencionais no nosso propósito, né? O maior testemunho de Paulo não foi apenas encontrar Jesus no caminho de Damasco, isso foi maravilhoso, esse encontro mudou toda a vida dele. Mas o maior testemunho de Paulo foi chegar ao fim da caminhada e ainda continuar seguindo o mesmo Jesus. Você quer ter sucesso, querido? É se você conseguir chegar no fim da sua vida, guardando essa fé que hoje você tem. Nós temos uma caminhada longa, muito longa. Nossa corrida não é de 100 metros, né? Nós não vamos acabar a vida amanhã, pelo menos espero que não. Nós temos uma longa caminhada. Se tudo correr bem, se o Senhor guardar a nossa casa, a nossa saúde, a nossa vida, nós vamos viver até a velhice, né? Vamos seguir o ciclo normal da vida. E como será a sua velhice? Talvez você vai chegar no conforto da sua bela casa, né? No conforto de quem sabe do seu belo rancho que você conquistou, e não tem nenhum problema quanto a isso, querida. Eu não estou pregando contra a prosperidade, contra ter conforto, não tem problema quanto a isso, desde que você não perca a fé, desde que você cumpra o seu propósito, mesmo tendo conforto. Então você vai chegar lá no fim da sua vida e vai olhar para os seus resultados, olhar a bela casa que conquistou, o belo carro que você tem, mas a sua vida vazia com o seu ministério sem ser cumprido, né? Talvez você vai chegar e vai falar: eu tenho casas, eu tenho bens, tenho patrimônios, mas o que eu fiz para o Senhor? O que eu fiz para o outro? Porque quando nós fazemos para o Senhor, nós fazemos para o outro, né? Para aquele que está precisando de uma palavra, para aquele que está necessitando de uma palavra. Eu quero, inclusive, convidar você, querido, você que é membro das nossas igrejas, né? Tanto de Monte como da Comunidade Leste. Talvez você fale: pastor, como eu posso exercer o meu ministério? Primeiro pregando, né, para os seus, da sua casa, da sua família, da sua escola, os adolescentes sendo exemplo na escola. E outra coisa, nós temos a comunidade Adonai, a Casa Adonai, nós temos o pastor Juliano da nossa igreja, que é presidente da Dunamis, que é uma casa, uma clínica de recuperação. Vai lá, faz uma visita, deixa uma palavra, ele sempre nos convida para fazer isso. Vai lá, usa o seu talento, quem sabe para fazer uma faxina, vai lá, usa o seu talento para levar um bolo para os meninos comer, vai lá, usa o seu talento para deixar uma palavra. Eu quero convidar você, mexer com você mesmo a fazer isso, a exercer o chamado. Isso é ser intencional. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu sei disso, até porque Jesus não chamou ninguém desocupado, não. Ele chamou quem é ocupado. Eu também tenho muita coisa para fazer. Os líderes, pastores da nossa igreja também têm muita coisa para fazer. Mas algumas vezes, muitas vezes, nós deixamos aquilo que temos para fazer para cumprir o nosso chamado. E você também pode fazer isso. Então, fica aqui o convite. Pega o telefone do pastor Juliano, vai lá e liga: pastor, eu quero fazer uma visita. Num sábado, num domingo, num dia à noite. Vai lá, faz uma visita, deixa uma palavra, deixa um abraço. Talvez você fale: pastor, eu não sou bom com palavras, eu não sou um pregador. Vai lá abraçar alguém. Vai lá, abrace alguém. Isso é cumprir o propósito, o chamado. Amém, queridos? Fique com Deus. Eu quero poder orar. Pai, obrigado por esse tempo. Ah, Senhor, obrigado por essa aula. Pai, em nome de Jesus, o Senhor viu que eu tentei dar o meu melhor. Eu me mexi para estudar, para poder trazer essas aulas, esses textos aos teus filhos, esse conhecimento. Pai, que os teus filhos agora sejam impactados pela tua presença. Agora é o teu papel, Espírito Santo. Vai lá, motiva cada um a, quem sabe, começar curtindo esse vídeo. Quem sabe começar sendo missionário digital, compartilhando essa aula com alguém. Quem sabe começar a deixar o seu comentário aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas.
e quem sabe ser chacoalhados pela tua presença a ponto de se movimentar fazendo alguma coisa, pregando, fazendo visitas, abraçando, amando aqueles quem precisa. Pai, em nome de Jesus, que essas aulas fiquem no nosso coração, não só na nossa mente a nível de conhecimento, mas no nosso coração a nível de revelação, a nível de aprendizado, a nível de exemplo daquilo que precisamos fazer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrando então que agora no mês de junho, hoje é a última aula de maio, no mês de junho nós não teremos aula da Escola Bíblica, nós vamos ter um período de férias e nós voltamos em julho com uma nova série de aulas aqui e você não pode perder, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, tenha um mês de junho abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.